Programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Em 1907, nasce Ernesto Beckmann Geisel, um político e militar brasileiro, tendo sido o 29º presidente do Brasil de 1974 a 1979. Filho de imigrantes luteranos alemães, estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, formando-se oficial na Escola Militar de Realengo. Ingressou na carreira política ao ser nomeado chefe da Casa Militar do governo, do presidente Castelo Branco, em 1964. Fez parte do grupo de militares castelistas que combateram a candidatura do Marechal Costa e Silva à presidência da República. Castelo ainda o promoveu a general de exército em 1966 e nomeou ministro do Superior Tribunal Militar em 1967. No governo de Emílio Médici, tornou-se presidente da Petrobras, enquanto seu irmão Orlando Geisel tornara-se ministro do Exército. O apoio de Orlando foi decisivo para que Médici o escolhesse como candidato à presidência em 1974, pela Aliança Renovadora Nacional, na chapa com Adalberto Pereira dos Santos para vice. Candidatou-se à presidência, onde venceu com 400 votos a chapa oposicionista MDB, com Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, que obteve 76 votos. Mesmo sabendo que não chegariam ao poder, a chapa do MDB correu em campanha denunciando as falhas do regime militar e a opressão do sistema. Assumiu a presidência do Brasil em 15 de março de 1974. Paulo Torres. Estará reunido o Congresso Nacional em Brasília a fim de receber o compromisso de posse dos novos presidente e vice-presidente da República. São ultimados os últimos detalhes para a cerimônia de posse. Participo aos presentes que, neste exato momento, Suas Excelências, os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel, presidente da República eleito, e Adalberto Pereira dos Santos, vice-presidente da República eleito, irão prestar o compromisso a que se refere o artigo 76 da Constituição. E atenção, Brasil, vai se proceder à prestação dos compromissos. Primeiro, o presidente Ernesto Geisel. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Seu governo foi marcado pelo início de uma abertura política e amenização do rigor do regime militar brasileiro, começando um lento processo de transição rumo à democracia, onde encontrou fortes oposições de políticos chamados de linha dura. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em altas taxas. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Foi marcado pela necessidade de se administrar o avanço das oposições legais frente aos sinais da crise de ditadura. A palavra, portanto, o presidente da República, Ernesto Geisel. Brasileiros, desde as primeiras horas de meu governo, tenho salientado reiteradas vezes a primazia que deve ser atribuída à solução dos problemas de natureza social, melhorando-se as condições de vida do povo brasileiro, tanto nas cidades como nos campos. A nação deve ser forte economicamente.
E apesar das dificuldades que o mundo atravessa, o Brasil tem enfrentado e há de superar todos os obstáculos à sua decidida marcha para o pleno desenvolvimento econômico e social. Mas nação verdadeiramente forte é a que se apoia de fato numa sã harmonia entre o capital e o trabalho. Em face aos problemas enfrentados naquela época, o governo Geisel convocou Mário Henrique Simons para assumir o Ministério da Fazenda, anunciando o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O governo buscava conciliar a retomada do crescimento econômico com a contenção da onda inflacionária, dando prioridade ao desenvolvimento de bens de capital. O novo governo investiu principalmente nas empresas estatais. Durante sua incumbência, ficaram marcados os seguintes acontecimentos: divisão de Mato Grosso e criação do Mato Grosso do Sul, reatamento de relações diplomáticas com a República Popular da China, reconhecimento da independência de Angola, realização de acordos nucleares com a Alemanha, início do processo de redemocratização do país, extinção do AI-5, grande adiantamento da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Entretanto, as reformas não repercutiram o efeito esperado, pois a economia nacional não tinha condições próprias para se recuperar de seus problemas. Assim como o Brasil sofreu os efeitos da crise do petróleo, as grandes potências econômicas também passavam por um momento de retração generalizada. Em meio a uma economia enfraquecida, os setores de oposição política oficial ganhavam maior força de atuação política. A busca por reformas foi sentida nas eleições parlamentares de 1974, onde mais de 40% das cadeiras do Congresso Nacional foram ocupadas por integrantes do MDB. Em contrapartida, outros integrantes do regime defendiam a necessidade de flexibilização que pudesse dar maior longevidade ao governo militar. O contexto, marcado por contradições, acabou incitando os setores mais radicais do regime a cometerem atos de extremo autoritarismo. Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. Segundo as fontes oficiais, o jornalista teria se matado na prisão. O episódio acabou dando forças para que diversas entidades representativas se unissem em torno de duas grandes reivindicações: a anistia aos presos políticos e a realização de uma nova Constituinte. Entre as entidades que encabeçaram essas lutas se destacavam a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira para o Congresso da Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa, Comitê Brasileiro pela Anistia, as Comunidades Eclesiais de Base e a União dos Estudantes do Brasil. Pouco tempo depois, a crise econômica agravada pelo congelamento dos salários incitou a organização do movimento sindical na região do ABC Paulista. Reivindicando melhores condições de vida e aumento salarial, os operários começaram a sinalizar a insatisfação da população contra os militares. Projetando uma ampliação da representação política dos setores de oposição, o governo Geisel lançou em 1977 o chamado Pacote de Abril, anunciando medidas de arroxo na economia, indispensáveis para a redução da inflação e do endividamento externo. Esse pacote promoveu uma desarticulação política sustentada pelas premissas estabelecidas pelo Ato Institucional número 5. O Congresso Nacional foi fechado, ao mesmo tempo o sistema judiciário e a legislação foram alterados. As campanhas eleitorais foram restritas, o mandato presidencial passou para 6 anos e as leis seriam aprovadas por maioria simples. Extensão às eleições estaduais e federais da Lei Falcão, que restringia a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, e fora criada para garantir a vitória governista nas eleições municipais de 1976. Com isso, a ditadura conseguiu garantir uma maioria de integrantes políticos favoráveis à situação. Reafirmando seu projeto de reabertura política lenta e gradual, o general Geisel afastou os radicais do governo para abrir portas à eleição de João Batista Figueiredo. Ao fim de seu mandato, em 1978, Ernesto Geisel tomou uma última atitude que representou bem o tom conservador de sua abertura política. Revogou o AI-5
restaurou o habeas corpus e abriu caminho para a volta da democracia no Brasil. O fim do AI-5 significa uma mudança política decisiva. É suspensa a censura prévia aos noticiários e à programação da TV. Sai censura, entra a autocensura. Abrem-se possibilidades de expressão que ficaram bloqueadas por anos a fio. A edição da semanal Veja, de 13 de dezembro de 1978, chegou aos assinantes e às bancas com uma capa no mínimo instigante. Inspirada no antigo anúncio do Xarope São João, dos primeiros anos do século XX, mostrava um rapaz impedido de tossir por uma mordaça aplicada em sua boca, mas que mesmo assim não impedia que esbravejasse. Deixe-me gritar. Veja adaptou a velha propaganda ao momento político e destacou em manchete: o AI-5 já vai tarde. A realidade acabaria por demonstrar que um longo e tortuoso período de entre-safra ainda viria pela frente. Afinal, a extinção por si só do temido AI-5 não representaria o total desmantelamento do farto arsenal de leis, decretos e órgãos voltados à repressão e coerção das liberdades individuais. Embora aparentemente afrouxando na ação da censura, o governo militar manteve intacto o arsenal de leis de exceção do qual poderia lançar mão sempre que considerasse conveniente. Mesmo com o fim do AI-5, permaneceu em vigor o Decreto-Lei de 1946, que dera origem ao Serviço de Censura de Diversões Públicas, em cujo regulamento estava prevista a proibição de representação, exibição ou transmissão de programa que contenha qualquer ofensa ao decoro público, cenas de ferocidade ou sugerir a prática de crimes, a divulgação ou indução aos maus costumes, ser ofensiva à coletividade ou às religiões, prejudicar a cordialidade com outros povos, provocar um incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades e seus agentes, ferir, por qualquer forma, a dignidade e o interesse nacional, ou induzir ao desprestígio das Forças Armadas. Eu sou um homem profundamente humano, ligado à família, ligado aos amigos, gostando de conviver com as pessoas do povo, e no governo eu me sinto tolhido em todas essas manifestações. Tenho em torno de mim vários ditadores que me impedem de fazer o que eu quero. Acredito que o dia mais feliz para mim será o dia 15 de março de 79, em que eu vou transmitir o governo ao meu sucessor. Sua vida após presidência, Geisel manteve influência sobre o exército ao longo da década de 1980, e nas eleições presidenciais de 85, apoiou o candidato oposicionista vitorioso Tancredo Neves, o que caracterizou a diminuição das resistências a Tancredo no meio militar. Foi presidente da Norquiza, empresa ligada ao setor petroquímico, e em 12 de setembro de 1996, aos 88 anos, veio a falecer, vítima de um câncer generalizado. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia.